Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no seu coração nesse dia abençoado que o Senhor fez para nós. Amém, irmãos? Nós estamos estudando e compartilhando a respeito de autoridade e submissão. E eu tenho certeza que o Senhor tem desejado nos levar a um nível muito maior na nossa vida espiritual, na autoridade que nós exercemos ao servir ao Senhor na sua obra. E eu queria que nessa hora você pudesse orar comigo, pedindo a Deus que, mais essa aula, Ele possa de fato falar conosco, falar e ministrar ao nosso coração. Amém? Invoque o Senhor, não esteja aqui de uma maneira natural, você está diante de uma aula espiritual. E é importante que você tenha os seus ouvidos espirituais abertos e um desejo no seu coração de ouvir a voz de Deus. Vamos orar, feche os seus olhos, invoque o Espírito Santo nesta hora, amém? Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, para que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu renovo nos alcance nessa hora, nos fortaleça, renove as nossas forças. Dá-nos, ó Deus, espírito de revelação, no pleno conhecimento da Tua verdade, para que nós possamos ser edificados nesse dia, nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria começar falando de uma pergunta que Jesus faz aqui em Lucas capítulo 6, verso 46. Jesus faz essa pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando? Então essa pergunta, ela demonstra que se não há submissão, então também não há senhorio. Não adianta eu dizer, eu te respeito, Senhor, Tu és o meu Deus. Mas Jesus está falando o seguinte: cadê a prática? Né? A submissão precisa ser demonstrada na prática. Porque quando eu de fato me submeto, então um senhorio está acontecendo na minha vida e automaticamente haverá uma realidade de autoridade. Nós temos autoridade para expelir demônios em o nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos representando o Senhor. Né? Quando nós estamos ali no nome dele, é como se ele mesmo estivesse ali. Mas por que alguns demônios não saem? Por que parece que alguns demônios resistem mais que outros? Porque o mundo espiritual só respeita aquela autoridade que vem embasada com realidade. Então não adianta eu ter nome de que vivo, mas estou morto. Eu tenho supostamente autoridade no nome de Jesus, mas eu não tenho uma submissão real. Se eu não tenho na realidade, na prática da minha vida, a submissão, a autoridade também não vai poder ser exercida. O mundo espiritual reconhece somente quando há uma autoridade legal, que ela vem por causa de uma submissão real. Caso contrário, não haverá uma autoridade real e nós teremos muitos problemas no mundo espiritual. Por isso é tão importante que você busque a realidade da submissão e a realidade da autoridade também. Então, nós precisamos de quê? Precisamos de cultivar um espírito submisso. Cultivar um espírito submisso é fundamental. E para isso, nós precisamos de 3 coisas, tá certo? 3 coisas. Precisamos adquirir um espírito de submissão, precisamos ser treinados na submissão e precisamos aprender a ser autoridade representativa. Essas 3 coisas são fundamentais e eu gostaria de ver cada uma delas com você. Em primeiro lugar, então, precisamos adquirir um espírito de submissão. A primeira coisa diz respeito ao nosso coração. A palavra de Deus diz em Provérbios 4, 22, de que devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a primeira questão que está ligada na autoridade, na submissão, é guardar o coração. Guardar o coração é fundamental. Se eu quero adquirir um espírito submisso, um coração submisso, eu preciso guardar o meu coração. Por quê? Porque quantas vezes nós não travamos grandes lutas dentro de nós com a nossa liderança? Várias vezes. Você com seu pastor, você com seu discipulador, você com seu líder, não é? Então, às vezes você foi contrariado ali e você começa a se degladiar dentro de si com ele. Ele falou isso para mim, mas ele está errado nisso, e eu vou conversar com ele, então quando ele me falar isso, eu vou falar aquilo outro, e a palavra de Deus diz isso, e você começa uma guerra interna.
né? Você começa um debate interno com o seu líder, porque as águas estão tumultuadas ali dentro de você. E nesse momento, a nossa postura deve ser sempre a de resistir a esse espírito de rebelião, né? A luta, a oração, a rejeição deve ser travada dentro de nós para não aceitar que isso venha a dominar a minha vida. Por quê? Porque a semente da rebeldia, a semente da rebelião, ela está plantada no nosso coração. Ela está plantada dentro de cada um de nós. Então você vai perceber que uns irmãos resistem mais, outros resistem menos. Mas humanamente falando, né, caído, todos nós temos um limite. E nós devemos admitir esse limite o quanto antes. Porque se eu admito que eu tenho problemas, né, no meu coração, eu me quebranto, eu vou para diante do Senhor, eu falo, Deus, misericórdia, quanta rebeldia, quanta rebelião tem estado dentro do meu coração, tem misericórdia, tira isso de mim, eu rejeito, você vai se humilhar. Mas enquanto você não aceita isso, enquanto você não percebe os seus limites e lida com ele em oração, em rejeição, em estar diante de Deus, você não pode receber do Senhor um coração honesto, um coração, melhor dizendo, submisso, quebrantado. O espírito de submissão, você tem que entender que ele vem aos poucos. É um dia após o outro. É numa situação após a outra. Ninguém se torna, ninguém adquire um coração, um espírito submisso do dia para a noite. É um processo, né? É um processo. Ele, em parte, primeiramente, vem de uma revelação da palavra de Deus. Porque, uma vez a revelação adquirida, ela gerará em nós um desejo de buscar esse espírito. Você está aqui na aula, você está assistindo sobre esse assunto, não é? Então, uma vez que você começa a ouvir a palavra de Deus sobre esse tema da submissão, você deve estar orando para que Deus traga revelação no pleno conhecimento da verdade a respeito de um espírito submisso. E isso vai produzir em você um clamor, isso vai produzir em você um desejo de buscar o Senhor, de buscar de Deus o mesmo coração que houve em Jesus. É aí que começam todas as coisas. Depois disso, o que você deve fazer? Você deve orar incessantemente para que essa verdade se torne agora uma realidade dentro do seu coração. Fundamental. Senhor, eu já entendi, eu compreendo, eu tenho revelação, mas eu quero que isso se torne realidade. Um coração, um espírito quebrantado, um espírito submisso. Isso nos leva ao segundo passo. O segundo passo é que nós precisamos, então, agora, uma vez que eu já tenho a revelação, eu preciso ser treinado na submissão. Isso precisa acontecer na minha vida. Treinamento, né? E aqui é o terreno onde verdadeiras batalhas serão travadas. No momento em que eu for entrar na prática da submissão. No momento em que eu preciso agora trazer da sala de aula ou do meu quarto da revelação para caminhar sobre essa revelação. É o lugar onde o meu coração será exposto, o lugar onde aquilo que está oculto dentro de mim precisa vir à tona. Deus precisa trazer tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que é errado, daquilo que é fruto da rebeldia, da rebelião, para limpar, para tratar, para que eu de fato possa ter um coração limpo e quebrantado diante do Senhor. É nesse momento que os meus desejos, as minhas opiniões, a minha justiça própria será colocada em confronto, né, com os meus líderes, com a palavra de Deus, em circunstâncias e situações que o Senhor vai colocar ali na nossa vida. Nesse momento, nós somos confrontados especialmente com a falha da nossa liderança. Por um lado, o nosso dever é se submeter, não é? Submeter. Agora, por outro, esse também é um campo de treinamento, é um campo na prática, porque é na hora que o meu líder falhar, é que às vezes nós ficamos pensando que agora eu estou desobrigado da submissão. Mas não, isso não muda o fato de que ele continua sendo o meu líder e às vezes na hora que ele falha, eu começo a querer justificar aquelas batalhas todas que estavam acontecendo ali dentro do meu coração. Então é um exercício constante e deverá ser praticado um dia após o outro, uma situação após outra situação. Quantas vezes, né, eu caminho aí com o pastor Luiz há tantos anos, há quase 20 anos que nós caminhamos juntos, quantas batalhas já não existiram dentro do meu coração em relação a ele, ele sabe disso, né? Quantas batalhas certamente não aconteceram no coração dos meus discípulos em relação a mim, eles também já vidas que tiveram que tomar uma atitude, fazer uma opção
de exercitar, de rejeitar a rebeldia, de rejeitar a rebelião, de se quebrantar, mesmo em face dos erros que os meus líderes puderam ter cometido, mesmo no momento em que eu errei também com os meus discípulos, eles tiveram que ser testados, tiveram que fazer a opção de continuar ou não um coração de submissão. Tudo aquilo que é exercitado, que é feito com diligência, vai produzindo em nós vigor, vai produzindo forma, de modo que, com o passar dos anos, à medida que nós vamos progredindo na nossa caminhada cristã, nós vamos sendo então aperfeiçoados, de modo que possamos a dar respostas mais rápidas e respostas mais precisas. No começo, talvez você ainda tenha muitos argumentos. Você não é tão rápido em se submeter. Você até se submete, mas depois de conversar, de falar, de argumentar, você demora. Mas sabe de uma coisa? À medida que honestamente você vai praticando, você vai exercitando este coração, você vai entrando nessa prática, você passa a responder com mais rapidez, com mais prontidão, porque o seu coração vai estar, então, mais quebrantado, mais trabalhado, mais tratado, né? Cristo, a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 5, verso 8, aprendeu pelas coisas que sofreu. Cristo aprendeu através do sofrimento. Não é por quê? Porque na terra ele estava como homem, ele não estava aqui como Deus. O exercício vai produzir em nós a realidade que nós precisamos, não é? O que eu aprendi na palavra, no meu tempo de devocional, agora precisa ser praticado. Todos os dias eu preciso de exercitar em todas as circunstâncias. E isso vai crescer cada dia mais na minha vida. Nós devemos nos deixar ser, então, vencidos por Deus, para alcançar um coração correto diante dele. Sabe que todas as vezes que você enfrenta uma batalha, né, dentro de você, com a sua liderança, ou até mesmo com o próprio Espírito Santo, uma vontade que é contrariada, uma situação que está ali, sabe, você está numa luta com Deus. Você está resistindo, às vezes, uma ordenação de Deus. E você precisa perder essa batalha. Você precisa deixar Cristo ganhar. Porque cada vez que Ele vence, cada vez que Ele mede você, as águas da autoridade sobem. Você ganha mais autoridade cada vez que você se quebranta. E é justamente nessa hora de teste, nessa hora do erro da sua liderança, não é que você vai concordar com o erro, não é que você vai assinar embaixo do erro, mas é que apesar do erro, você não vai perder o coração de submissão, né? O casamento também é um lugar de grande teste. É um lugar onde nós devemos lidar constantemente com essa semente. Quantos conflitos os casais não têm? Principalmente o casal novo. Parece que de repente está em pé de guerra, não é? O tempo inteiro está em um conflito, parece que está numa concorrência do marido com a mulher para ver qual opinião vai prevalecer, para ter que afirmar a sua autoridade dentro de casa. Não caia nesse erro, meu irmão. Não caia, não precisa disso. Você pode levar cada questão diante de Deus. Você vai conversar em amor, vai discutir a situação, mas mantenha um coração. Você é esposa, né? Não aceite querer tomar o lugar do seu marido. Não faça como Eva. E o marido, por sua vez, não faça como Adão, de abrir mão da autoridade em temor na sua família. Mas é um momento, o casamento é um lugar, é um ambiente precioso para se exercitar um coração submisso também. E é também um lugar, né, de muitas lutas, de muitas provações, até que a gente alcance esse coração correto. O coração submisso deve ser um alvo a ser conquistado. Você deve buscar isso em Deus, até achar. Não abra mão de cultivar esse coração. A rebelião, ela deve ser rejeitada no momento exato em que ela apresentar os primeiros sinais de manifestação. Não deixe ela crescer, não deixe a semente avançar. Você percebeu um sinalzinho de rebeldia, você percebeu ali um sementinho de rebelião, começou a gerar conflito e você percebe que está se levantando dentro de você argumentos e posicionamentos contra a sua liderança. Mata no começo, mata a semente ali, antes que seja tarde demais. O coração duro jamais poderá desenvolver um espírito submisso, a menos que ele venha a ser quebrantado, né? Então aqui não tem fórmula, só tem um caminho. Não adianta eu querer te ensinar um monte de regrinhas de como se controlar, respira fundo, engole, calma. Não, é um caminho que você tem que escolher. Nós devemos perseverar em seguir a Cristo.
e adquirir um coração como o dele. Sabe, a vida cristã é Cristo em nós. A Bíblia diz isso. Ponto central é o Cristo dentro de nós. É o Espírito Santo morando dentro do homem. É a divindade dentro da humanidade. É quando você reconhece que em você mesmo não é possível e se volta para o Cristo que está dentro de você, não é? E invoca o nome dele e permite que o coração dele agora influencie completamente o seu coração e manifeste esse coração em cada situação. É dessa maneira que nós adquirimos o coração do Senhor. É dessa maneira que nós avançamos. Nós estamos falando de submissão. Nós não estamos falando aqui, no entanto, de subserviência. Algo que nos coloca numa posição de total aniquilamento da consciência. Não é essa a vontade de Deus. Significa que agora eu não tenho mais opinião, não significa que agora eu não posso falar mais nada com meus líderes, com minha esposa, com meu marido, com meu pai, com a minha mãe. Não, não é isso que a Bíblia está falando. Nós podemos e devemos apresentar nossos pensamentos, nossos pontos de divergência. Não tem problema. Esse não é o problema. O que está em questão aqui não é isso, e sim a motivação do nosso coração que está sendo colocada à prova. O que está por trás? Eu estou só realmente querendo compartilhar com um coração honesto, não é? Ter uma motivação certa ao me aproximar, ao discutir aquilo que está incomodando, ou eu quero confrontar, ou eu quero tomar o lugar de Deus na vida do meu líder. Qual que é a motivação do meu coração? As contrariedades, elas são oportunidades de Deus para sermos treinados nesse espírito de submissão. É isso que você tem que perceber, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não faz teste. Desculpa, Deus não faz pega. Deus testa. Pega é diferente de teste. O teste você sabe. O teste você está consciente, né, de que o Senhor está trabalhando ali na sua vida e de que você precisa responder. Quem faz pega é o inimigo. Deus não. Deus testa o seu coração e você vai perceber o que se espera da sua... Qual é a resposta que se espera de você. Então, a grande questão, meu irmão, é a motivação do seu coração. Eu posso conversar. Quantas vezes eu não converso com o pastor Luiz, coloco a minha posição, ou até uma divergência a respeito do que ele pode ter dito, mas tudo tem o coração certo, no lugar certo, na hora certa pode ser conversado. Mas o coração sempre deve estar guardado, né? Então, nunca se esqueça, as contrariedades são uma oportunidade de exercitar, de treinar, de crescer na submissão. O nosso nível de autoridade, ele cresce na medida do crescimento da nossa submissão. Então, é inversamente proporcional. O que o Senhor falou, não é? Se você se humilhar, você será exaltado. Mas aquele que exalta será humilhado. A vida cristã é esse santo paradoxo. Ou seja, quanto mais eu me submeto, mais autoridade eu tenho. Quanto menos eu me submeto, menos autoridade é dada a mim. Por quê? Porque quanto mais eu me submeto, mais eu dependo do Espírito Santo, mais a força do Espírito Santo vai estar agindo na minha vida. Obviamente, porque eu estou dependendo dele e estou honrando as autoridades que foram colocadas sobre a minha vida. Então, a lógica da autoridade e submissão, ela é inversamente proporcional, né? Como eu já falei, quanto mais baixo eu vou, mais alto eu subo. Quanto mais eu cultivo um coração submisso, mais eu sou honrado por Deus. Mais o Senhor coloca o seu selo na hora que você fala, mais o Senhor coloca o seu selo na hora que você prega, na hora que você ministra, na hora que você se posiciona. Né? Nós não vemos, por exemplo, filhos verdadeiramente maduros se degladiando com seus pais. Você não vai ver isso. Isso é coisa de criança, de gente infantil, de adolescente que está achando que é adulto e que agora está cheio de opiniões e agora está achando que sabe, então ele quer discutir com o pai dele, quer discordar o tempo inteiro. Não, filhos maduros são diferentes, eles estão em paz, eles conheceram os seus pais, eles se submetem a eles. O seu grau de maturidade lhes conferiu agora respeito, reverência, decência. Por quê? Porque eles caminharam sobre isso, né? Eles andaram nisso. Nós devemos aprender então algo muito simples. Se estamos diante de alguma situação que fez aflorar
no nosso coração algum sentimento contrário ao coração de Deus, é porque certamente há ainda algo errado lá dentro que deve ser tratado. Cada vez que você entrou num conflito e aquela situação de contrariedade mexeu com você, movimentou as águas dentro de você, vai orar, fala: Deus, por que isso está me incomodando? Porque se incomodou você, se tocou você, é porque tem alguma coisa lá ainda que não foi resolvida, não foi tratado. E você deve se voltar para Deus. Você deve tratar os assuntos com Deus e deixar Deus tratar com você esses assuntos também. Entende? É uma regra simples. Então, houve um conflito, mexeu com você, avalia, calma, vai orar, não seja precipitado, deixa o Senhor ministrar na sua vida. Terceiro, nós precisamos aprender a ser uma autoridade representativa. Essa é a terceira coisa, ser uma autoridade. Isso é muito importante. Nós precisamos aprender a ser uma autoridade representativa. Essa questão está intimamente ligada à questão da humilhação e da submissão, porque precisamos aprender a separar o que somos do que representamos. Aqui está uma chave muito séria. As pessoas misturam, né, o ser autoridade representativa com o seu próprio eu. Então a questão aqui não sou eu. Eu em mim mesmo não sou nada. Quando eu me vejo na luz de Deus, não é uma questão de modéstia, nem de humildade em mim mesmo, nada disso, é de luz. Se eu vi, eu já sei que a minha estrutura é pó, que eu tenho muitos defeitos, mas se Deus me estabeleceu, então a questão agora não é mais o Naor, não é mais a questão do Paulo, do João, a questão é que Deus colocou você nessa posição de autoridade. Então você precisa aprender a exercer essa autoridade sem confundir as situações com você mesmo. Porque em nós mesmos, como eu já falei, não há problema nenhum. Mas se Deus, não somos nada, mas se Deus colocou você nessa posição de autoridade, você precisa aprender a exercer a autoridade que a posição exige de você. Se Deus te colocou como um pai, como um marido, como cabeça da sua casa, não é uma questão que você pediu, não é uma questão que você forçou a barra, mas Deus colocou, Deus ordenou a família dessa maneira. Então agora você tem que se posicionar nesse lugar de autoridade. Então não é para defender, seja lá o que for, mas para sermos um instrumento de Deus para abençoar. Você tem que entender uma coisa, a autoridade foi dada e estabelecida para ser bênção. Para ser bênção na igreja, para ser bênção na sociedade, para ser bênção na sua casa, para ser bênção para os seus discípulos. Então, eu não estou ali para defender. Eu não tenho que o tempo todo ficar dizendo: olha, eu sou o pastor aqui, eu sou o marido aqui, eu sou o cabeça aqui, eu sou o pai aqui. Eu não preciso disso. Em nenhum momento eu preciso defender a minha autoridade, como eu já citei em outras aulas. Mas eu preciso, no entanto, exercer, não para defender, mas exercer a autoridade devida da posição que Deus me colocou para ser bênção, para servir dentro dela, para guardar, para proteger. Então é por isso que às vezes eu tenho que ser firme com meus filhos, com meus discípulos, tenho que corrigir os erros. Por quê? Porque eles têm que me obedecer? Não, porque eu quero ser bênção na vida deles. Percebe como é totalmente inverso ao espírito que há em muitas pessoas que receberam um título. Às vezes eu fico pensando que há pessoas que Deus até talvez quis colocar numa posição, mas eles estão enxergando só o título. Agora eles se tornaram pessoas importantes, estão achando que agora eles receberam aquele título, aquela autoridade, ou foram colocados naquela posição para serem respeitados, sendo que, na verdade, eles foram colocados para servir, foram colocados para ser bênção, para proteger, para ser o escudo, não para querer honra para si mesmo, mas para honrar a autoridade que eles estão representando. Quando formos tratar alguma situação, não devemos fazê-lo por causa do nosso ego, né? Ou porque o ego está ferido, mas porque há amor no nosso coração pela vida de quem está em jogo. Cabe a nós aniquilarmos a cobra que trazemos dentro de nós e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, eu tenho que entender que a autoridade é um exercício de amor, de proteção e de bênção. E cabe a mim lidar com essa cobra que está lá dentro, com a semente da rebelião que está dentro de mim, mas também ajudar o meu irmão, o meu filho, o meu discípulo a lidar com a rebelião que está dentro dele também.
Porque se eu não lidar, exercendo a autoridade, a posição que foi me dada, eu não estou sendo bênção na vida dele. Então, o filho que se rebela contra o pai, e o pai não disciplina, e o pai não corrige, e o pai não trata com firmeza, e o pai não quebra aquela dureza de coração, não mata aquela semente de rebelião, porque fica com dó, não vou fazer nada, eu não acho que isso é correto, isso é desamor, isso é falta de amor. Você não está amando apropriadamente o seu filho, o seu discípulo, quando você deixa de, exercendo a autoridade que você está revestido, corrigir aquela pessoa a quem você ama. Porque foi para isso que o Senhor te revestiu de autoridade. Isso corre o risco de ser mal interpretado. Por isso a Bíblia fala que o homem espiritual julga todas as coisas, mas por ninguém ele é julgado. Por quê? Porque o carnal não consegue entender as ações do espiritual. Aquele filho, aquele discípulo mais novo na fé, ele não entende porque às vezes você está sendo tão firme, porque você está sendo tão duro, porque o senhor está tratando a situação dessa maneira, eu não concordo, eu não acho que tem que ser dessa maneira. Ele não vai entender mesmo, porque ele ainda é criança. Então, quando eu digo lá para o meu filho de 1 ano que ele não pode colocar o dedo na tomada, ele chora. Sabe o que ele está dizendo? Eu não concordo com você, como é que você está fazendo um negócio desse? Mas ele não vai entender e não adianta eu explicar. Agora, eu estou consciente, eu estou discernindo a situação. Então, quando a Bíblia fala que o homem espiritual julga todas as coisas, não é que ele acusa, não, é que ele percebe, ele com toda a clareza, a situação. Mas ele não é julgado, não é porque as pessoas não querem não, porque elas julgam, elas apontam o dedo, elas acusam, elas questionam, elas falam que não faz sentido o que o homem espiritual está fazendo. Só que elas nunca vão compreender. Por quê? Porque ele já vai estar num prisma mais alto, ele já passou por aquele caminho, ele está vendo o ponto de vista de Deus, mas o outro não está vendo. Esse é um ônus de exercer autoridade. A Bíblia diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Um homem carnal não tem condições de entender por que o homem espiritual agiu ou está agindo daquela maneira. Por isso é que ele não é julgado. Porque nos ofendemos, às vezes, com tanta facilidade. Não é? Por que será? Já percebeu? Você é um pastor, você é um líder, você é um discipulador, você é o cabeça da sua casa. Às vezes eu fico impressionado como alguns pastores, alguns líderes se ofendem tão facilmente. Então, com poucas coisas, você já está ofendido. O que é isso? Não me respeita, não, né, e tarará, e começa toda aquela discussão. Por quê? Porque muitos líderes, muitos de nós estamos investidos de autoridade, ainda tomamos a questão para nós mesmos. Aquilo se torna pessoal, se torna pessoal. Não precisamos nos defender, meu irmão. Nós já temos um advogado, sabia? Você já tem um advogado. Essa é a relação com a humildade que mencionamos no início. Nós já temos um advogado. Eu não pedi para ser pastor, eu não pedi para ser colocado aqui nessa posição. Foi Deus que me colocou. Eu não pedi para ser o pai dos meus filhos, o marido da minha mulher. Foi Deus que escolheu. Agora, se Ele me escolheu, foi Ele que me pôs. Se Ele não me quiser lá mais, Ele vai me tirar. Mas se Ele não quer me tirar, também eu não preciso defender. Não vai ter homem que vai ter braço suficiente para me remover. Meu irmão, você precisa estar descansado nas mãos de Deus. Você não tem que se ofender com nada. Porque quem está agredindo ou falando de você, está falando de quem te colocou. Então, passe a bola para Deus. Não entre nesse debate. Não entre nessa situação. Né? Então, eu queria ver com você algumas situações de rebeldia, de rebelião, nessa situação de liderança, para que nós possamos clarear, exemplificar, ver na palavra de Deus o que aconteceu e as consequências sérias de uma rebelião, de uma rebeldia. Quero começar aqui com a rebelião de Cã. É uma situação, né, que estava ali, um dos filhos de Noé. Os irmãos sabem que Noé, sendo lavrador, passou a plantar uma vinha e, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. O Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-o saber fora a seus 2 irmãos. É isso que a Bíblia diz. Então, continuando o versículo, Sem e Jafé tornaram uma capa. Acompanha. Puseram-no sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse:
Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Gênesis capítulo 9, verso 20 até o 27. Então aqui é a primeira situação de rebeldia e rebelião. E a primeira coisa que nós vamos ver então é aquilo que eu estava te falando, a falha do líder. Olha aqui, ó, que eu acabei de dizer. A falha do líder se tornou um teste de submissão. A falha do líder se tornou um teste de submissão dos liderados. O que aconteceu aqui? Deixa eu... Não é? Veja, Noé se embebedou com a situação. Opa, está acontecendo um probleminha aqui. Acho que agora vai, deixa eu ver. Travou. Agora foi. Vai, Eli. Então, o que aconteceu? Aconteceu um teste, né? O pai deles, Noé, um homem justo diante de Deus, mas a Bíblia fala que ele errou. Ele plantou a vinha e, de repente, ele se embebedou. E ali foi um teste para eles. A sua falha, a falha de Noé, se transformou em um grande teste para os seus filhos. Né? Agora, cada um estava lidando com aquilo de uma maneira. É a mesma coisa, meu irmão. Quando um pastor, quando um líder, quando um discipulador erra conosco, nós podemos ver se o nosso coração é correto ou não. Ou se estamos apenas esperando uma oportunidade. Já ouviu falar que a ocasião faz o ladrão? Na verdade, a ocasião apenas mostra o ladrão. Porque o ladrão já estava lá dentro. Foi o que aconteceu aqui. Havia uma rebelião escondida no coração de Cã. E a situação do erro do pai dele, de Noé, apenas mostrou que estava lá dentro. E é justamente na hora que o líder erra que nós conhecemos aquilo que de fato está no nosso coração. Por quê? Porque a carne gosta quando a autoridade falha. Porque a partir disso, ela sente que pode ficar livre da restrição da submissão. Contudo, o erro da liderança não justifica o erro do liderado. Deus não vai te ter por inocente, por ter se levantado contra o seu líder, contra a autoridade que ele colocou na sua vida, só porque o outro errou. Não, você não é Deus. Quando você quer resolver isso por si mesmo, você está querendo tomar o lugar de Deus. Uma coisa não muda a outra. O fato de uma pessoa errar não me dá uma espécie de direito para errar também. Não é porque ele cometeu um erro que agora eu posso cometer o erro de não me submeter. Uma coisa não anula a outra. Nós precisamos deixar aqui algo muito bem esclarecido. A nossa submissão não depende da perfeição da nossa liderança, mas da perfeição de Deus que o estabeleceu. Está aqui. Né? Isso é importante, eu quero frisar para você. A nossa submissão não depende da perfeição da nossa liderança, mas da perfeição de Deus que a estabeleceu. É isso que é importante. O meu líder, lógico que ele não é perfeito. É lógico que eu não sou perfeito. Mas o que importa aqui não é a minha perfeição, mas sim daquele que está sobre mim. Cã achou que porque o seu pai errou, ele poderia agora expor o erro dele para todo mundo. Ah, eu tenho defeito, mas o meu pastor tem um monte de erro também. Foi mais ou menos isso, é isso que acontece. Você às vezes é tratado pelo seu pastor, pelo seu líder, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido. Mas daí quando apertam você, aí você pega e fala, é verdade, eu tenho muitos erros. Mas o fulano também, o meu pastor, o meu líder também, ele tem esse problema, ele também é atrasado, ele também não tem caráter, ele também não sei o quê. E você começa a falar um monte de coisa a respeito da sua liderança, para justificar a sua. E aí, meu irmão, você cometeu um erro pior ainda. A nossa liderança, ela foi instituída por Deus. E, portanto, as falhas que elas têm, Deus mesmo vai lidar com elas. Não precisamos de nós queremos tratar com os erros dos nossos líderes.
Quem colocou ele lá vai tratar com ele. Eu posso, em amor, como eu já falei, expor o meu coração, aquilo que eu penso que é bênção, que é proteção. Mas ai de mim, querer assumir o lugar de Deus para tratar com o meu líder. Não. Em amor eu posso falar com ele, mas não querer assumir o lugar de Deus. Em Romanos 14, 22, a Bíblia nos mostra que no momento em que eu condeno a liderança, eu condeno a mim mesmo. Porque eu peco da mesma forma. Sabe o que a Bíblia está dizendo nesse versículo? Que bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, quando eu acuso o meu líder, quando eu acuso a autoridade que está sobre mim, do erro que ele falou, com certeza e muito provavelmente eu estou me condenando, porque às vezes eu estou fazendo a mesma coisa. É aquela coisa, eu sou atrasado, mas ele é também. Quer dizer, você acusou ele de ser atrasado e ao fazer isso, você condenou a si mesmo, porque você também faz. E não resolveu nada, porque você se levantou, você expôs o erro do seu líder. O pensamento correto é aquele que percebe que se alguém mais maduro e com mais caminhada do que eu falhou, então eu deveria me humilhar, deveria ter temor no meu coração e dizer, puxa, se ele que é mais maduro do que eu, que está à minha frente, falhou, misericórdia, Senhor, porque muito mais eu posso falhar. Esse deveria ser o nosso coração. Veja, Noé errou, mas Deus não aceitou a posição do seu filho expor o pecado dele. Isso traz sérias consequências. Por isso, em vez de acusar ou condenar, nós devemos clamar pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Não condene, não acuse. Antes, clame a Deus, Senhor, tem misericórdia. Segundo, Cã expôs a nudez da sua liderança. Ele foi testado, agora ele vai expor. E essa foi a reação. A atitude de Cã foi expor o pai. Agora o de Sem, Jafé, foi cobrir a nudez do seu pai. A falha de Noé se tornou um teste para todos, para todo mundo. Agora, cada um respondeu de uma forma. Não é assim que acontece? Quando o líder erra, uns vão responder de uma maneira e outros vão responder de outra maneira. Mas o teste é para todo mundo. Porque diante da falha, nós temos duas opções. Ou nós guardamos o nosso líder, ou nós expomos. Isso é sério. Mas a Bíblia diz que o amor encobre multidões de pecados. Quanto mais o da minha liderança. O que é expor? Expor é falar. Expor é denegrir. Expor é esparramar. É falar para todo mundo. Sabe, é fazer comentários. Às vezes você não fala para todo mundo, mas você comenta aqui, comenta com a sua esposa, comenta com o seu marido, comenta com o seu filho, comenta. Irmão, é o seguinte, aquela coisa, eu não quero falar mal aqui do pastor, por favor, me entenda, eu não quero que falar mal do meu líder, do meu discipulador, mas sabe o que é? Estou muito chateado, porque tá. Quer dizer, o que é isso, irmão? Isso é hipocrisia. Você está expondo, você está cortando a ponta da capa, isso é pecado. O amor encobre, não expõe. Você quer falar alguma coisa? Vai falar com ele. Com respeito, com amor, no lugar certo. Mas não vai falar dele. Porque esse é o problema. Isso é algo terrível. Né? Como eu já falei, que está lá em 1 Samuel 24:4. Isso é cortar a capa. É uma linha muito fina, que geralmente nos coloca nas seguintes situações. Nós falamos coisas ou nos calamos, né, para que outros falem. Isso é ser cúmplice também. Também não adianta nada você estar lá na roda e alguém comentou do seu pastor. Comentou. Você não está falando o erro dele. Você sabe que ele errou. Você sabe que ele cometeu um erro. Seu líder, não é? O seu discipulador, seja lá quem for, seu marido ou seu pai. E você diz, eu não vou falar nada porque eu assisti a aula, eu não quero pecar. Mas você está vendo o outro falar e está calado. Isso também está errado. Você precisa se posicionar. Você precisa dizer, irmão, olha, eu não aceito que você venha falar aqui do meu líder, do meu pastor, do meu pai, do meu discipulador. Se você quer falar, pega no braço dele e fala, vamos, eu vou te levar lá nele, você fala para ele. Mas não vai falar dele na minha frente. Não interessa se ele está certo ou está errado. Isso é ter um posicionamento, é ter um coração correto. No momento em que nós expomos a nudez dos nossos líderes, nós tomamos para nós o lugar que é de Deus. Eu estou agora querendo exercer juízo no lugar de Deus. Eu estou agora querendo tratar com o meu pastor, com o meu líder, sendo que eu não sou Deus na vida dele. Não fui eu quem o estabeleci. Só o Senhor é o juiz. Nós não fomos chamados para tratar com a liderança, mas para nos submetermos a ela,
ainda, eu volto a dizer, que eu possa conversar, que eu possa tentar ajudar e aguardar aquela situação. Mas jamais serei eu que vou tentar tratar aquela situação. Antes eu vou colocar diante de Deus. Terceiro aspecto, Noé, isso é tão importante. Noé fez algo que Davi não fez. Noé sustentou a sua autoridade, apesar das suas falhas. Apesar das falhas, Noé sustentou. Noé, mesmo estando errado e diferentemente de Adão e de Davi, ele se posicionou para zelar do princípio da autoridade. Sabe o que eu vejo aqui? É que Cã não amava o seu pai devidamente. Mas apesar disso, Noé o amava e tratou duramente com aquela situação. Ele não abriu mão da posição, apesar do erro. Por quê? Porque o problema não sou, eu volto a dizer, não sou eu, mas sim a autoridade que eu estou revestida. O fato de eu ter errado não removeu de sobre mim a autoridade que Deus tinha me dado. Não removeu de Noé a autoridade que estava sobre ele. E por isso ele se posicionou. Não nos parece estranho, olhando, que apesar de ele estar errado, ele tenha se posicionado, tratando cada um segundo a resposta, né, que deu. Bênçãos para aqueles que cobriram a sua nudez e maldição para aquele que ele expôs. Por que Noé fez isso? Porque se levantaram contra a autoridade, se levantaram contra Deus. Não foi contra Noé que eles se levantaram. Noé não é importante. A autoridade que está sobre ele, a autoridade do Senhor é que é importante. E nós precisamos aprender a distinguir essas duas coisas. Você quer falar mal de mim? Pode falar. Em mim mesmo eu não sou nada. Não vai me ofender em coisa alguma. Porque só me ofenderia se eu fosse alguma coisa. Mas se eu não sou, e alguém se levanta, alguém vem trazer calúnia, não tem problema. Mas a questão é, quem me colocou? Se eu sou a autoridade, se você é a autoridade estabelecida, ou se alguém foi colocado na sua vida, você tem que lembrar que é contra essa pessoa que estabeleceu o outro, é contra ela que você está falando. E isso é sério, isso traz consequências. Então nós vemos aqui o quarto aspecto, a consequência da rebelião. Veja, a consequência da rebelião é a maldição. Maldição. Essa é a consequência, né? Coisa séria. Às vezes as pessoas olham na palavra de Deus e não acreditam. Mas olha aí, Noé sabia lidar com o princípio da autoridade. Por isso, o seu posicionamento. Cã foi amaldiçoado porque tocou numa área muito séria e grave. Ele tocou no princípio de Lúcifer. A rebelião brotou no seu coração e por isso ele foi amaldiçoado. Noé exerceu essa autoridade, Noé não abriu mão disso. Não pensemos que o erro da nossa liderança abriu uma porta para fazermos agora o que bem quisermos. Se o erro cometido foi reprovado por Deus, certamente ele saberá agir de acordo com a sua justiça e a sua misericórdia. Deus sabe tratar com seus servos. Deus sabe tratar com seus filhos. Ele disciplina o filho que ele ama. Não precisa se preocupar. Não fica nada sem tratar. Deus não é como nós, que somos pais negligentes. Se um líder errou, se um pastor errou, se um discipulador errou, se um marido errou, não precisa ser você que vai se levantar para tratar. Pode deixar. Quem colocou ele lá vai fazer isso. Ele sabe fazer com amor, ele sabe fazer com misericórdia. Mas nós não podemos querer assumir o lugar de Deus. Devemos sempre desviar os nossos olhos do homem e lembrar que tem um Deus por trás de todas essas situações. Como liderança, nós devemos repreender os nossos discípulos. Mas essa repreensão, ela sempre deve ser feita em amor. Lembrando que a autoridade nos foi dada, não para subjugar, não para pesar sobre os nossos irmãos, mas para amá-los, para corrigi-los em amor, para que a maldição não venha sobre eles. Eu trato os meus filhos, eu trato os meus discípulos quando a semente da rebeldia e rebelião quer se levantar, não para defender a mim mesmo, não para defender o meu posicionamento, mas para que não haja maldição sobre a vida deles. É por isso que isso é importante que você entenda. Como liderados, quando nós somos repreendidos, nós devemos entender que é a autoridade do Senhor que nos repreende. Entende isso que eu estou te falando? Então o seu líder chegou sobre você e te repreendeu. Se você tem revelação,
Lembra de uma coisa, não é o homem que está te repreendendo, é a autoridade do Senhor. É a autoridade do Senhor que está te repreendendo, que está colocada sobre ele. Nós devemos enxergar, então, o Senhor usando a nossa liderança para tratar com cada um de nós, para tratar as nossas falhas. É nisso que você tem que perceber. Tem irmãos que são sérios, são naturais. O pastor, o líder dele, está tratando com ele e ele só vê o homem. Tem outro que acha que vê o diabo por trás dele. Mas o espiritual é aquele que vê Deus por trás daquele tratamento, por trás daquela exortação. E ele fala, não, meu problema não é com o meu pastor, meu problema não é com o meu marido, não é com o meu pai, não é com o meu líder. Meu problema está sendo com Deus. Deus está usando ele, eu vou me humilhar, eu vou orar, eu vou avaliar. Talvez eu não estou enxergando, não estou conseguindo, mas eu vou me submeter e vou aceitar o tratamento. Que possamos alcançar, nesses dias, um coração submisso. Que sejamos treinados na submissão e aprendamos a exercer a autoridade devida com temor e tremor que o Senhor nos tem dado. Esse deve ser o seu clamor. Essa deve ser a sua oração. Né? Então esse é o primeiro caso. É quando o líder erra e o teste vem se eu vou guardar ou se eu vou proteger. Se eu vou cobrir. Escolhe cobrir. Fale com amor. Você pode falar com o seu líder, mas guarde, não exponha o erro dele. Certamente você vai ser abençoado por isso. Deixa que Deus mesmo trate. Não tome o caminho de Cã. Amém? O segundo exemplo que eu queria colocar é aqui a rebelião de Nadab e Abiú. Rebelião de Nadab e Abiú. É um exemplo muito claro na palavra de Deus também. Nadab e Abiú, eles eram filhos do sacerdote Arão. E eles tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Levítico capítulo 10, verso 1 e 2, é o versículo que nós lemos, essa história que aconteceu com os filhos de Arão e que eles foram fulminados tentando fazer a obra de Deus. Que coisa séria. Olhando, muitas pessoas não compreendem, pastor, pera lá, eles estavam oferecendo incenso para Deus, aqueles não estão expondo o erro de ninguém, não estão falando mal do seu pai, do seu líder, mas eles estão querendo fazer uma coisa boa, de repente, eles são mortos. Nós precisamos entender o que aconteceu aqui. Não é? Com relação à submissão, o pecado pode ser de dois tipos. Pode ser um pecado de presunção ou o pecado da desobediência. Desobediência é quando Deus me manda fazer algo e eu não faço. Então eu estou desobedecendo a Deus. Eu estou sendo rebelde a Deus. Agora, presunção é o inverso. É quando Deus não mandou fazer. Não deu nenhuma direção. Mas eu decido por mim mesmo fazer aquilo que Deus não mandou. E aí, além de Deus. Na obra de Deus, deixa eu te dizer algo que você precisa de compreender. Na obra de Deus, nós não fazemos aquilo que nós achamos que deve ser feito. Nós não fazemos aquilo que precisa ser feito. Nós fazemos aquilo que Deus manda fazer. Às vezes a necessidade está ali, as pessoas estão nos pressionando, eu acho que tem que ser feito, mas a pergunta é, Deus mandou? Se Deus não mandou fazer, então, meu irmão, você tem que ficar quieto e aguardar até que Deus mande. Deus não aceita fogo estranho. Ou seja, um fogo cuja origem está na presunção humana. Como nós já dissemos antes, começamos algo que Deus não começou. É quando extrapolamos os limites daquilo que Ele determinou. Todo homem e toda mulher de Deus deve aprender a começar e deve aprender a terminar em Deus. Respeitando o seu tempo, respeitando a vontade de Deus, respeitando a sua ordem e a sua maneira que Ele quer agir. É Deus que estabelece o tempo, a maneira como Ele quer fazer. E nós precisamos aprender a esperar até que Deus comece. E aí nós começamos com Ele, da maneira dEle, no tempo dEle. Mas na hora que Ele para, eu também tenho que parar. Entende? Uma coisa é o chamado de Deus para uma dedicação, por exemplo, exclusiva à obra. A outra é o tempo necessário para que isso se cumpra. Eu preciso aguardar os tempos de Deus. Nós precisamos discernir o mover de Deus. Precisamos aprender a seguir a sua direção
para a nossa vida. É isso que é importante, é isso que é fundamental. Que nesses dias você possa se render ao Senhor e permitir que Ele governe sobre a sua vida, se submetendo a Ele e crescendo em autoridade. Deus te abençoe, no nome de Jesus.